Olá, vamos então para mais um videozinho e hoje eu quero falar um pouquinho, refletir com vocês sobre a diferença de angústia e ansiedade. Os textos do Freud, muitos de vocês aqui que gostam de psicanálise e assistem aqui no nosso canal, já sabem que a obra do Freud tem alguns erros de tradução. E um desses erros de tradução é justamente trocar angústia por ansiedade. Então, existe um texto super conhecido do Freud, super importante, que é a inibição, sintoma e angústia. E em alguns editoras, isso não está dessa forma, tá? Inibição, sintoma e ansiedade. E aí, o próprio Freud, nesse texto, ele vai diferenciar ansiedade de angústia, usando até termos em alemão diferentes, que nem com a questão do triebe e do instinto. Bom, e aí eu quero falar um pouco disso, trazer essa questão aqui para vocês. O que acontece, né? A ansiedade, ela já está falando de um sentimento e que dependendo, né, da sua intensidade, pode até mesmo virar um transtorno. E aí são os transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né? Esses transtornos aí que são mais graves, né? Que a pessoa talvez até precise usar uma medicação para poder tratá-la. Ou ela é uma emoção, como a gente viu lá no Divertidamente, né? Algo que todo mundo tem, que faz parte do nosso, né, das nossas emoções, das nossas formas de compreender a vida, de estar no mundo, né? Que cada uma delas pode assumir o controle em determinadas situações, ok. Mas a angústia, ela é algo que a psicanálise trabalha bastante, que ela vai chamar de afeto. Angústia é tudo aquilo da ordem do real que nós ficamos com uma incapacidade de lidar, de significá-lo. Então a angústia, ela é um rombo, ela é um sentimento de rombo, de impossibilidade. Então algumas pessoas quando sentem angústia, elas falam assim, cara, eu tô sentindo uma coisa que eu não sei o que é. É um sentimento estranho, é uma estranheza, é alguma coisa que elas não conseguem nomear. Ok. Só que no senso comum, o paciente muitas vezes não tem essa noção, né? Então ele acaba que quando ele sente angústia, ele chama de ansiedade. E aí ele fala, eu tô ansioso, eu tô, sei lá, pensando que o futuro vai ser catastrófico, e eu tô, né, tendo crises de sudorese, etc e tal. Só que às vezes, convocar esse paciente para um outro lado, que é, veja só, a ansiedade, ela nos paralisa. Porque a ansiedade, a gente entra naquele processo do e se isso, aquilo, mas e se. E isso vai nos paralisando, porque isso traz uma urgência, isso traz uma emergência, uma urgência, que ela pode nos inviabilizar, até mesmo de raciocinar, de pensar, de operacionalizar. Então agora nós estamos vivendo um momento delicado novamente da nossa história, com o surgimento de todas essas guerras, né, que estão, né, agora Irã, Iraque, né, enfim, mais uma guerra, mais um contexto de guerra. E essas guerras, né, elas trazem pra gente um real. E aí muitas pessoas começam a ficar com medo do mundo acabar, né, de ter uma terceira guerra mundial, essas armas hoje, né, que são super potentes, né? Então começa todo um medo, né, de que será que o mundo vai acabar, né? Será que vai ser assim? E então isso aparece na clínica, né? Hoje mesmo eu atendi pacientes trazendo isso, que estavam, né, assistindo o documentário, né, ouvindo as notícias e trouxeram para suas sessões para falar sobre esse mal-estar, né? E aí, uma condução interessante que surgiu foi justamente fazer essa diferenciação entre a ansiedade, que é eu ficar tentando controlar isso, tentando pensar em todos esses ICs, em todos esses pormenores, e isso causar em mim uma sensação ruim, uma sensação muitas vezes até de impotência. E quando a gente leva isso para o lado da angústia, que seria, olha, é verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Existe uma limitação nossa de compreender isso e essa guerra não depende de mim, né? Pelo menos os pacientes que eu atendo, né? Não são pessoas assim, né, tão
tão poderosas, né? Não é nenhum presidente, por exemplo, desses países, né? Então, a gente não tem muito o que fazer, a gente vai assistir. E assistir algo que vai nos impactar, né? Isso é angustiante, né? Porque o que vai acontecer a partir disso? O que eu posso fazer a partir disso? Porque a angústia, ela é da ordem da criação. Toda vez que eu não estou entendendo, toda vez que eu estou com dificuldade de lidar com uma situação e eu sinto angústia, a angústia ela me convoca para um trabalho. A ansiedade não. A ansiedade ela me paralisa e muitas vezes me impossibilita e me deixa impotente diante da situação. Então esse foi o meu convite de hoje, né? Da gente entender qual é a diferença entre angústia e ansiedade. Espero que você tenha gostado do videozinho de hoje e toda semana a gente está por aqui, trazendo outras coisas. Até lá!